As Escrituras estão repletas de perguntas. Nos mais diversos contextos, por mais diversas pessoas, muitas perguntas estão escritas nas Escrituras. Convidamos a abrir no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 16. Apenas alguns versículos, poucos. E nesses versículos aparecem duas perguntas. E numa delas é fundamental nós sabermos responder. Livro de Gênesis, capítulo 16, vamos ler dos versos 7 até 10. O episódio, para nos contextualizarmos, narra a parte em que Agar foge, sai juntamente com o filho da casa de Abraão. O verso 7 lemos: E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. No verso 8 encontramos então a pergunta que o anjo faz a Agar: De onde vens e para onde vais? Agar fugia da casa de Sara e de Abraão. Não vamos debruçar-nos acerca deste episódio em particular. E na sua fuga, sem rumo, aparece-lhe o anjo que lhe faz estas duas perguntas. Ela sabia de onde vinha. O problema é que não sabia para onde ia. Ela estava a dirigir-se sem rumo. Dificilmente, para cada um de nós, pensando nesta situação, dificilmente alguém de nós sai de casa sem um rumo. Normalmente nós fazemos planos, seja para uma viagem mais perto, seja para uma deslocação mais longe. Normalmente nós saímos com um rumo pensado, nos preparamos para isso. Mas eu não estou a perguntar: quando saíres daqui, para onde vais? Quando saíres deste lugar, o que é que pensas fazer no dia da manhã? Aonde pensas ir para o mês que vem? Estou a fazer esta pergunta muito mais além. Espiritualmente, quando deixares este mundo, para onde vais? Esta pergunta, para onde vais, pode não ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos, ou até mais, só o Senhor sabe. Mas mais dia, menos dia, deixarás este mundo. Para onde vais? Todos conhecem o ponto de partida, sabem de onde vieram, conhecem normalmente a sua família humana, conhecem o lugar onde habitam, provavelmente o lugar onde nasceram. Mas quando se pergunta: e para onde vais quando deixares este mundo? E aí esta pergunta já gera muito maior dificuldade na resposta. Agar não sabia responder. Ela sabia de onde vinha, mas não sabia para onde ia. E neste mundo, infelizmente, muitos espiritualmente estão na mesma situação de Agar. Sabem aonde vêm, sabem a sua descendência, mas não sabem responder para onde vão quando deixarem este mundo. Aonde vão passar a eternidade? É disto que falamos. E é tão difícil a resposta a esta pergunta para muitas pessoas. De tão difícil e de resposta
que por vezes as atormenta de tal maneira que nem querem pensar na resposta a esta pergunta. Mas não vale a pena adiar, não vale a pena não querer pensar, porque isso é mau. E quando nós fazemos esta pergunta a nós mesmos, quando eu deixar este mundo, quando o Senhor permitir que eu deixe este mundo, para onde vou? Deixa-me dizer que, se sabemos responder, e se o nosso coração nos dá a resposta, e sabemos, eu sei para onde vou, pela graça de Deus eu vou para a casa do Pai. Esta resposta só pode ser dada desta forma afirmativa àqueles que já experimentaram a graça salvadora de Deus. Apenas aqueles que confiaram na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Apenas esses. Só esses têm esta resposta para dar com esta convicção. Eu sei de onde venho, mas melhor ainda, sei para onde vou. Sei aonde vou passar a eternidade. Mas deixa-me dizer-te que se esta pergunta te incomoda, se esta pergunta te assusta, te traz sobressalto, então provavelmente não sabes a resposta. Provavelmente ainda não sabes aonde passarás a eternidade. E é fundamental que saibas responder. É fundamental que tenhas certezas, porque o Senhor Jesus Cristo veio e morreu exatamente para isto, para nos dar a certeza, como a Escritura dizia por meio do apóstolo Paulo, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E é fundamental que cada um de nós, neste lugar, tenha esta certeza e saiba responder a esta pergunta. Depois encontramos outra pergunta um pouco mais à frente, diferente desta, mas no mesmo sentido. Convidamos a abrir a 1 de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, no final do primeiro livro, capítulo 30. Vamos ler apenas 2 versículos. 3, do verso 11 até ao verso 13. 1 Samuel, capítulo 30, versos 11 até 13. E aqui encontramos outra pergunta, que se calhar até passa despercebida, mas é fundamental para cada um de nós. Vamos ler do verso 11 para percebermos o contexto da pergunta. 1 Samuel capítulo 30, versos 11 a 13, e diz: E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. E deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia há 3 dias. No verso 13: De quem és e de onde és? A quem pertences? Davi fez, não vamos ler muito o contexto, mas Davi foi à peleja contra os amalequitas, ele e os 600 homens que com ele estavam, obtiveram uma vitória, então prosseguiram e encontraram este homem egípcio moribundo, trataram dele, acolheram-no, deram de comer, de beber, ele voltou a si, chamaram Davi, que era o líder daqueles homens, daqueles soldados, e Davi, como não conhecia aquele homem, lhe fez esta pergunta: Quem és?
A quem pertence? Quem é o teu Senhor? Naquela altura era muito comum esta situação. É claro que a pergunta, neste contexto, parece que não nos diz muito. Mas se nós pegarmos nesta pergunta e aplicarmos no nosso domínio espiritual, isto faz todo sentido. A quem pertencemos nós? A Escritura tem resposta para isto. E o nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro acerca disto. O ser humano tantas e tantas vezes se recusa a aceitar que tem uma pertença. Acha-se senhor de si mesmo. Acha-se dono do seu destino, de todo o seu ser. Mas a Escritura, muitas vezes, diversas vezes, refuta essa forma de pensar. A Escritura diz que o homem tem um dono. Que o homem neste mundo, quer assuma, quer não, tem uma pertença. E diz quem? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala com os seus discípulos, no capítulo 17, fala com eles e diz-lhes: dei-lhes a tua palavra. Esta é a oração de Jesus Cristo para os seus discípulos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, ou o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E quando Jesus Cristo ora pelos seus discípulos desta maneira e diz: vós não sois do mundo, como eu também não sou. Sobreentende-se que se os seus discípulos não eram do mundo, assim como Jesus não era, outros haviam que eram do mundo. Noutro contexto, Jesus Cristo diz: do mundo falam, e o mundo os ouve, porque são do mundo. Então nós vemos que o homem pertence ao mundo. A grande esmagadora das pessoas pertence ao mundo. O que é isto, pertencer ao mundo? Vive de acordo com a forma de viver do mundo. Pensa como o mundo pensa. E pior, está debaixo do domínio do pecado. É governado por este espírito que é rebelde a Deus. Por este espírito que é contrário a Deus. Que lhe desobedece. Que vai contra os mandamentos de Deus. Um mundo que não conhece a Deus, nem o quer conhecer. Um mundo que rejeitou o Senhor e que ainda hoje continua a rejeitar o Senhor, a sua palavra e a sua obra. Isto é um mundo. Só que há aqueles que vivem no mundo e pertencem ao mundo. Mas há aqueles que vivem no mundo, mas não pertencem ao mundo. E o Senhor Jesus Cristo fala desta oração com os seus discípulos e diz: vós fazeis parte deste grupo que, estando no mundo, contudo, não lhe pertencem. Por isso é que o mundo vos odeia. Mas noutro diálogo que está relatado no Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo tem uma conversa com os judeus. E os judeus, neste diálogo com Jesus Cristo, disseram a Jesus Cristo: nós não somos como os demais. Nós temos um pai. O nosso pai é Abraão. E Jesus disse: não. Vosso pai não é Abraão. Enganai-vos. Vosso pai não é Abraão. Então os judeus que ouviram Jesus dizer que eles eram descendência de Abraão, mas Abraão não era seu pai. Espiritualmente não era seu pai. Eles voltam para Jesus com outra afirmação e dizem: nós temos um pai. Já descobrimos quem é o nosso pai. Nosso pai é Deus. E Jesus diz: não. Outra vez não. Deus não é o vosso pai. E sem que eles tivessem a oportunidade de apresentar outra sugestão, Jesus lhes dá a resposta. E a resposta de Jesus, dita hoje, dita a muita gente, os escandaliza. Mas se fossem as palavras minhas, vocês poderiam escandalizar-se.
Mas as palavras são de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João capítulo 8, verso 44, Jesus claramente lhes diz: vós tendes por pai o diabo. Isto é duro. E não foi agradável de ouvir estas palavras. Mas o Senhor Jesus lhes disse diretamente: o vosso pai não é Abraão, muito menos Deus, o vosso pai é o diabo. E sabem, isto é a realidade com a maioria. Aqueles que pertencem ao mundo, inevitavelmente, são governados pelo príncipe deste mundo, por Satanás. E a Escritura muitas vezes mostra e afirma e revela que efetivamente é Ele quem governa, é Ele o príncipe deste mundo. Não vamos ler só o texto, certamente conhecemos, quando Jesus Cristo é tentado pela terceira vez. O diabo vai ter com o Senhor e lhes mostra os reinos do mundo. E lhe diz: tudo isto que a mim me foi entregue. E o Senhor Jesus Cristo não lhe disse que ele estava a mentir. Não lhe disse, porque isto era verdade. Porque aqueles reinos que ele lhe mostrou, efetivamente estavam debaixo do domínio de Satanás. Mas há uma alternativa. É possível não pertencer ao mundo, nem estar sujeito ao domínio, nem à vontade de Satanás, que é pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, tem estas palavras: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É possível não pertencer a este mundo e pertencer a Deus. E isto sim, isto é um privilégio. Pertencer ao povo de Deus, pertencer a Deus, isso sim. A quem pertences? Nestas duas hipóteses, as únicas que temos, as únicas que nos são dadas, a quem pertences. Humanamente falando, todos nós pertencemos a um povo, a uma nação. E alguns até se gloriam da nação a que pertencem. Nações neste mundo que têm prestígio. Mas o mais importante não é pertencer à nação A, B ou C. O mais importante é pertencermos ao povo de Deus. Este é o maior privilégio do homem. E Pedro, na sua primeira carta, escreve: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. É isto que importa. Não importa o povo neste mundo a que pertencemos. O que importa é, já pertencemos ao povo de Deus. A quem pertences tu? Neste mundo muitos têm orgulho na família de onde vieram, de onde vêm, do nome que carregam, nas suas origens. E não está nada de errado nisso, da família que se pertence. Mas nós tomamos o exemplo do apóstolo Paulo. E quando ele escreve aos Filipenses, e fala acerca de si mesmo, e humanamente falando, ele lembra que a sua descendência é de hebreus. O povo que naquela altura era um povo especial, o povo de Deus. E ele diz: eu sou hebreu de hebreus, a minha descendência já vem de trás, da tribo de Benjamim. E depois ele continua: mas dentro dos hebreus a minha posição é superior, eu sou fariseu. Que naquela altura era uma classe acima das demais. Mas Paulo diz: mas isto não importa. Não é isto que importa. Eu deito isto tudo fora. Eu descarto isto tudo por causa de Jesus Cristo. Por causa de pertencer à família de Deus. Para ter o privilégio de ser chamado um filho de Deus. E é isso que importa. Não é família humana que tem importância. O que tem importância é: já nascestes na família de Deus. O importante é nós sermos adotados
como filhos de Deus. E como é que isso é possível? Ninguém nasce filho de Deus, por muito que gostássemos. Isto não é verdade. O que nós nascemos é criaturas de Deus, que pela graça de Deus podemos ser feitos filhos de Deus, adotados na família de Deus, pela obra e só pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E nisto todos são convidados a fazê-lo. O Senhor não rejeita ninguém. O Senhor Jesus Cristo diz que é aquele que vem a mim, de maneira alguma o deitarei fora, o rejeitarei. E todos são convidados a pertencer à família de Deus. E em Efésios lemos: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, desconhecidos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Minha pergunta é esta: no teu coração, quando perguntas a ti, eu pertenço à família de Deus, que resposta tens? O que é que o teu coração te diz? O teu coração te diz que és um filho de Deus. Se o teu coração diz que és um filho de Deus, glória a Deus por isso. Porque de facto é um privilégio nós pertencermos à família de Deus. E uma terceira e última pergunta, queria que considerássemos, está em Lucas capítulo 12. Em Lucas capítulo 12. Uma parábola. E esta parábola contém uma pergunta. Lucas capítulo 12, vamos ler a partir do verso 16. 16 até ao verso 20. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, e nós lemos. Já foi Jesus Cristo a falar. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esta terceira pergunta: o que tens preparado? Esta parábola aponta para o domínio espiritual. Era isso o objetivo, o sentido desta parábola. Não eram as coisas terrenas. Não era o facto de nós partirmos deste mundo sem nada. Humanamente falando, e já Paulo escrevia a Timóteo e dizia: porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar. Ou seja, materialmente falando, nada trouxemos e também partiremos, deixamos a expressão, de mãos vazias. Mas espiritualmente falando, não é verdade. Não é verdade. E é acerca disto que vem a pergunta de Jesus Cristo: o que tens preparado? A Escritura é muito clara. E em Amós 4,12, talvez o versículo mais conhecido que está no livro do profeta Amós, talvez o versículo mais conhecido, um versículo que não deve deixar ninguém indiferente. Amós 4,12 diz simplesmente estas palavras que pesam a todo o ser humano. As palavras escritas no livro do profeta Amós é: prepara-te para te encontrares com Deus. Esta frase simples, prepara-te para te encontrares com Deus, pode demorar muitos anos, pode durar poucos, não importa. Mas a clareza da palavra é esta: prepara-te para te encontrares com Deus. Tens feito isso? Já pensaste se de facto estás preparado?
O ser humano faz muitos preparativos neste mundo. E deixe-me dizer que muitos destes preparativos são lícitos. Fazem sentido e não há nada de errado nisso. Muitos preparam a sua reforma. Tanto preparam o que vão fazer quando chegar à reforma, a sua ocupação, como alguns até preparam o pé de meia para quando chegar à reforma. Outros preparam o dia em que os filhos sairão de casa, provavelmente para estudar, ou para o casamento. Preparam-se para isso. Outros, ao longo da sua vida, já prevendo a entrada na velhice, vão preparando a sua saúde, para quando chegar à velhice tenham uma boa saúde que os possa desfrutar da sua velhice com qualidade de vida. E nada disto está errado. O problema é quando o ser humano descura a necessidade também e principalmente de se preparar para se encontrar com o seu Criador. E aqui é que está a tragédia. E é neste contexto que o Senhor Jesus Cristo faz esta pergunta: o que tens preparado? Talvez estejas a confiar nas tuas obras. Talvez estejas a confiar nos teus méritos. Talvez estejas a confiar nas tuas orações, nas tuas penitências, nas tuas esmolas, em tudo aquilo que consideras que é de valor e que certamente Deus vai ter em conta quando chegares à sua presença. Deixa dizer que se é essa a preparação que tens feito para chegares à presença do Senhor, à presença de Deus, estás a fazer os preparativos errados. Porque nada disso te vai valer. Porque o Senhor as vai rejeitar. Porque a salvação do ser humano não depende das nossas justiças. Não depende das obras, para que ninguém se glorie. Eu já posso dizer que se a salvação provém das obras, então Cristo morreu em vão. Mas não, Cristo não morreu em vão. E por isso é que as nossas obras, as nossas melhores obras, em nada nos preparam para estar na presença de Deus. Apenas a fé na obra de Jesus Cristo. Apenas a fé na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, quando verteu o seu sangue para apagar as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Apenas o sacrifício de Jesus Cristo nos prepara para este encontro. Os homens costumam dizer: não vale a pena muita ganância, deixamos cá tudo. Das coisas materiais, sim. Mas há uma coisa que o ser humano leva consigo, que são as suas transgressões, que são os seus pecados. E isso é muito mau. As outras coisas ficam cá neste mundo, mas os seus pecados o acompanham. E para que isso não aconteça, é necessário que as nossas culpas, as nossas transgressões fiquem cá, sejam apagadas. É necessário que a nossa conta seja liquidada. E apenas um pode fazer isso. Apenas Jesus Cristo tem poder para fazer isto, para liquidar a nossa dívida. Nós não conseguimos fazer isto. As nossas obras, as nossas justiças, os nossos méritos não têm qualquer interferência em relação a isto. Apenas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E confiar na obra de Jesus Cristo é estar preparado para nos encontrarmos com Deus. E daí vem esta pergunta: estás preparado? Estás tu preparado para te encontrares com Deus? Queria que pensássemos nestas 3 perguntas. Queria que pensássemos nas respostas que damos a estas 3 perguntas.
porque estas 3 perguntas estão todas ligadas e dizem respeito não ao presente, mas ao nosso futuro. E se pensamos como alguns pensam que morreu, acaba tudo, deixa eu dizer que isso é um pensamento humano, que não tem qualquer fundamento na Escritura. A Escritura diz que aí não acaba nada, aí começa a eternidade. E é bom que nós estejamos preparados para começar e passar a eternidade na presença de Deus. Se o teu coração diz que és um filho de Deus, se o teu coração diz que a tua culpa, os teus pecados estão apagados, glória a Deus por isso. E podes sair deste lugar descansado. Antes, pelo contrário, se pensar nestas coisas te assusta, te traz medo, te traz insegurança, isto é sinal de que provavelmente ainda não és o Filho de Deus. A Escritura diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não somos nós que nos convencemos disso, é o Espírito Santo que nos convence que agora somos pecadores perdoados, que pertencemos à família de Deus, que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que dá essa garantia, que coloca isso no nosso coração. E se ainda não sentes isso, se o teu coração ainda não sentes que és um filho de Deus, não adies a oportunidade. Nesta parábola que Jesus Cristo conta, o problema é que o rico preparou-se apenas para o presente, apenas para as coisas. Ele fez preparação. Mas quando Jesus Cristo o chama louco, foi porque ele esqueceu-se do destino da sua alma. Esqueceu-se de preparar a sua alma para se encontrar com Deus. Não te esqueças disso. Não te esqueças que a tua alma tem mais valor que tudo, tem mais valor que o mundo. E tens que a preparar para te encontrares com Deus. Portanto, o meu apelo é que não saias daqui com dúvidas. Não saias daqui com incertezas. Mas o meu desejo sincero é que saias daqui com esta certeza absoluta que um dia pode ser a curto prazo, pode ser a muito longo prazo, mas no dia quando o Senhor te chamar, tu tenhas esta certeza que pertences ao Senhor e, portanto, o teu futuro está assegurado, está garantido na presença do Senhor.